o Tratado do Amor de Deus e o Diretório Espiritual dos Oblatos de São Francisco de Sales. Para nós, Oblatos de São Francisco de Sales, o capítulo 9 é com certeza um dos capítulos mais importantes do livro 12 do Tratado do Amor de Deus. Neste capítulo, Francisco trata de vários modos de fazer com que nossas ações se tornem claramente atos de amor de Deus. Estamos então diante do coração da espiritualidade salesiana. O primeiro ato é o exercício da preparação do dia, que podemos fazer a cada manhã. Francisco tratou em detalhes este assunto na parte 2 do seu pequeno livro, A Filoteia. Em primeiro lugar, diz Francisco de Sales na Filoteia, adore profundamente a Deus e agradeça-lhe a graça que Deus te deu de preservar durante a noite que passou. Mas também peça perdão se você cometeu algum erro, cometeu algum pecado durante a noite. Em segundo lugar, diz Francisco na Filoteia, faça um firme propósito de viver bem o dia, a fim de ganhar o futuro da vida eterna. E em terceiro lugar, diz ainda Francisco, planeje bem todas as suas tarefas, os trabalhos, as operações e ocasiões para servir a Deus no decorrer do novo dia. Preveja também as tentações que serão impostas a você, que você poderá até ofender a Deus. Prepare-se para fazer o melhor uso dos meios que serão oferecidos a você, para servir a Deus e crescer em devoção. E prepare-se cuidadosamente para evitar, resistir e superar tudo o que pode ser encontrado, que se opõe à salvação e à glória de Deus. Mas não é suficiente ter somente essa resolução, diz Francisco. Não é suficiente ter somente esse propósito. Você deve também preparar meios de colocar em prática aquilo que planejas. E finalmente, diz Francisco na Filoteia, como que segurando seu coração em suas mãos, ofereça o teu coração a Deus, juntamente com todos os seus bons propósitos. Peça a sua divina majestade, peça a sua proteção, para que o Senhor te fortaleça e possa também obter êxito em seu serviço e ocupações durante todo o dia. A mesma prática é descrita em detalhes no artigo 2 do Diretório Espiritual de São Francisco de Sales. Assim ele diz: para formar-se na meditação, os oblatos vão preferir, acima de todos os outros meios, o exercício da preparação do dia. Como a preparação prevê todas as suas ações, eles, os oblatos, farão uso dele de acordo com as várias circunstâncias. Isso significa que os oblatos de São Francisco de Sales vão oferecer-se para realizar todas as suas atividades de modo competente e de modo louvável. Como na Filoteia, Francisco nos ensina este método. Ele diz então na Filoteia, primeiro, invoca a ajuda de Deus.
E depois prossegue. Prevê o que vai acontecer durante o dia. Planeje como evitar faltas e planeje se organizar e organizar tudo o que necessitamos fazer durante o dia. Decida-se a obedecer também e, acima de tudo, a vontade de Deus durante o dia. E entrega-se a si mesmo e todas as suas preocupações a quem? A bondade eterna de Deus. Outra prática que Francisco recomenda no capítulo 9 do livro 12 do Tratado do Amor de Deus é a oração jaculatória. Assim ele escreveu: unamos nossa vida ao amor de Deus centenas de vezes durante o dia, pela prática de jaculatórias, de elevar o nosso coração e retirar-nos em recolhimentos espirituais. E no diretório espiritual, no artigo 7, sugere que enquanto estamos em nossas atividades diárias, nós então permaneçamos em silêncio aos pés do nosso Senhor, escutando o que Ele vai dizer ao nosso coração, considerando sua bondade e seu amor e falando com Ele de vez em quando com aspirações sinceras e também com orações jaculatórias, diz então Francisco de Sales no diretório. Para não subestimar a importância desta forma de oração, considere então o que Francisco escreveu na parte 2, no 13º capítulo da Filoteia. Assim escreveu Francisco: já que a grande obra da devoção consiste em tal uso do recolhimento espiritual e orações jaculatórias, isso pode suprir a falta de todas as outras orações, mas a sua perda dificilmente pode ser reparada por outros meios. Sem esse exercício, praticamente não podemos viver a vida contemplativa e mal podemos viver a vida ativa. Sem ele, o descanso é mera perda de tempo e o trabalho é algo árido e pesado. Por isso, exorto-vos a assumir essa prática com todo o coração e jamais desistir dela. É muito importante para nós, oblatos de São Francisco de Sales, o capítulo 9 do livro 12 do Tratado do Amor de Deus. Nesse capítulo, Francisco nos oferece a teologia fundamental da direção de intenção, ou da reta intenção. Vamos levantar nossas mentes e corações a Deus, diz Francisco, baseando a nossa meditação ou alargando nosso pensamento em sua mais santa e gloriosa eternidade. Procuremos ver como, a partir de toda a eternidade, a bondade de Deus nos acariciou com ternura e destinou para nossa salvação todos os meios adequados para progredirmos no seu amor e, em particular, a oportunidade de fazer o bem que agora se apresenta ou sofrer o mal que vem sobre nós. Quando isso acontece, vamos abrir e levantar os braços do nosso consentimento e abraçar ternamente, com fervor e amorosamente o bem que está para ser feito, ou o mal que deve ser sofrido por considerar o fato de que
Deus eternamente o quis, para que possamos agradá-lo e obedecer à sua providência. E esta é a forma como a direção de intenção, a reta intenção, é descrita no diretório espiritual. Os oblatos que desejam prosperar, que desejam avançar no caminho de nosso Senhor, devem, no início de suas ações, tanto exteriores como interiores, pedir a sua graça e oferecer à bondade divina todo o bem que vão fazer. Desta forma, estaremos preparados para suportar com paz e serenidade toda a dor, todo o sofrimento que encontrarem como vindos da mão paternal de nosso bom Deus e Salvador. Sua santíssima intenção é fazer com que ganhe méritos por esses meios, a fim de recompensá-los depois em abundância com o seu amor. E Padre Brisson era explícito sobre a importância da prática da direção de intenção. O objetivo da direção de intenção, diz Padre Brisson, não é fazer-nos praticar um determinado exercício de devoção ou de piedade, mas levar-nos para pegar nossa vida e uni-la a Deus. A santidade, diz ele, não consiste em realizar coisas extraordinárias ou atos incomuns, mas em estar completamente unido à vontade de Deus e fazer com que todas as coisas, ou fazer todas as coisas com Ele, nele e para Ele. A direção da intenção precede cada ato de nossa vida. Continua escrevendo e dizendo Padre Brisson, seja grande ou seja pequeno. Ela nos ajuda a superar e renunciar a nós mesmos. Já não é a nossa vida, a nossa natureza, a nossa maneira de pensar que mais importa, mas o que é a vontade de Deus, a inclinação em direção a Deus, como também a boa madre costumava dizer. É com razão que o nosso bem-aventurado e fundador Padre Brisson diz que se queremos progredir e prosperar no caminho de nosso Senhor, devemos unir-nos a Ele em cada um dos nossos atos, um após o outro, em nossos atos interiores, bem como também os nossos atos exteriores, em nossos pensamentos, em nossas orações, em nossos trabalhos, em nossos estudos e também na nossa meditação. A Constituição dos Oblatos tem 2 números que nos ajudam a entender tudo o que disse e escreveu nosso pai espiritual São Francisco de Sales. O primeiro é o número 14 das Constituições dos Oblatos, e este número nos lembra que o carisma particular da congregação é o espírito de São Francisco de Sales, e o meio privilegiado de adquiri-lo é o diretório espiritual para as ações diárias. Segundo então as nossas constituições, e agora então outro número, que é o número 9, nos diz que nossa prática da caridade deve ser ardente, pronta, alegre, cheia de otimismo confiante. Isso é dinamismo de amor que São Francisco de Sales exige
e que ele retrata na Filoteia e também no Tratado do Amor de Deus. Quero concluir dizendo claramente a todos e a todas vocês que este estudo do Tratado do Amor de Deus nos ajuda a entender, mas não só a entender, nos ajuda a praticar tudo o que o diretório espiritual nos pede e nos sugere para fazer. E por fim, eu quero concluir este estudo ou essa reflexão rezando a oração da reta intenção, que todos os oblatos ou os membros da família salesiana são convidados a rezar antes de cada ação, de cada trabalho, de cada atividade que vão realizar. Meu Deus e Salvador, dá-me tua graça. Todo o bem que faço ofereço à tua bondade. Tudo o que me for difícil, aceito tranquilo e resignadamente, de tua mão de Pai, pois sei que assim queres dar-me ocasião a merecimentos para um dia recompensar-me com a abundância do teu amor. Amém.